A partir da página... O barulho tem os microfones ligados por aí, eu acho. Vamos concluir, gente. Acredito que talvez hoje não, mas nas próximas aulas, amanhã, o livro, o capítulo 12, a partir da página 208. Desliga o microfone aí. Tem microfone ligado. Atenção. Desligou? Desligou. Pronto. Muito bem. Então, vê só. Para a gente concluir o nosso livro, nosso conteúdo, finalzinho do capítulo 12. Foi conferido agora com vocês, né? O Vitor conferiu, vocês conferiram que nosso conteúdo já está no finalzinho. E nós vamos só concluir o capítulo 12. Começando da página 208. Para concluir, nós temos segmentos tangentes, é isso? Segmentos tangentes. Vê só. A gente pode até dizer que é relação métrica na circunferência. Percebam, o que é tangência? É quando há um ponto em comum. Quando há um ponto em comum, tangente. E percebam que todas essas circunferências, já na página 209, tem um ponto em comum, ó, que começa fora. Porém, na circunferência, ela toca duas vezes, tá? Vocês podem ver aí, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tá aqui a circunferência, aí tem uma situação assim, ó. Tem um ponto aqui, outro ponto aqui. Saindo de fora, e tocando duas vezes, ó. Tá vendo? Sai do mesmo ponto, os segmentos saem do mesmo ponto, tocando duas vezes na circunferência, porém pontos diferentes. Cada segmento toca apenas uma vez. Isso aí nós podemos chamar de relação métrica. Relação métrica. Nesse caso, vê só. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Nós temos aqui 3x, vou botar aqui, 3x do livro, né? E 18. Esses segmentos são iguais. Então, 3x igual a 18. 3x igual a 18. Para achar o valor de x, x é igual a 18. 3 está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 3, 6. X igual a 6. Toda vez que tiver dois segmentos saindo de um mesmo ponto externo, tocando duas vezes cada uma vez só na circunferência, os segmentos são congruentes, tem a mesma medida, tá? São tangentes. Tangentes porque toca apenas uma vez. E como saem do mesmo ponto, tem a mesma medida. Vamos pegar já a página 209, letra A, essa aplicação que a gente vê. A letra A da página 209, nós temos aqui um segmento que mede 2x mais 10, 2x mais 10, e outro segmento que mede 3x menos 5, 3x menos 5. Aí tudo que tem x, tem letrinha variável para a esquerda, não tem, vai para a direita. Então 2x continua, 3x está positivo, vai passar negativo, menos 5 continua lá, 10 está positivo, vai passar negativo. 2x menos 3x, sinais diferentes, diminui, dá o sinal do maior, dá menos 3x, dá menos x, menos 5 menos 10, menos 15. Como a variável e a medida não pode ser negativa, inverte os sinais. X é igual a 15. Pronto. Achou o valor de x que é igual a 15. Tá? Isso aí nós estamos vendo só para ter uma ideia, tá? É um resumo, vamos dizer assim,
de relação métrica na circunferência. O próximo ano, ano que vem, nono ano, aqui no IPI, se Deus quiser, vocês não vão sair da escola, vão ficar aqui com a gente. Eu espero eu com vocês também, né? E vocês comigo. Vai ver mais detalhado esse estudo, tá? Esse estudo da relação métrica na circunferência, vai ver com mais detalhes. Mas esse ano só para ver a introdução, certo? Dúvidas até aí, gente? Não. Então dá uma copiadinha, tá? Pra gente avançar. Vou copiar a fala pra gente avançar. Pode avançar. Vamos lá. Dentro disso aí, gente, na circunferência, nós temos ângulo central e ângulo inscrito. Ângulo central e ângulo inscrito. Dois segmentos numa circunferência forma ângulos, que pode ser o central e pode ser o inscrito. Como assim, gente? Vê só. Circunferência, origem, que é o centro. Quando os segmentos partem da origem, exemplo aqui, ó, ele forma um ângulo central. Ângulo central. E esse ângulo central provoca um arco. Aqui está o arco, ó. Este arco aqui. E este arco aqui, ele vai ter sua medida de grau, claro, né? E como o ângulo é central, o ângulo central tem a mesma medida do arco provocado por ele. Ou seja, o arco é igual ao ângulo. A medida do arco é a mesma medida do ângulo central. Então, se aqui mede 40 graus o ângulo, o arco também mede 40. Se o arco mede 60 graus, o ângulo central também mede 60 graus. Ou seja, o ângulo central tem a mesma medida do seu arco. O arco é produzido por ele. E existe um outro ângulo, o ângulo inscrito. Ângulo inscrito. O ângulo inscrito é aquele que não sai da origem. Ele surge na circunferência. Aqui, ó, por exemplo. Então, um ângulo é chamado ângulo inscrito numa circunferência quando ele não parte do seu centro, quando ele parte da circunferência. Neste caso, também provocou um arco. Provocou um arco. E a medida desse arco é o dobro do ângulo inscrito, tá? Se o ângulo inscrito mede 30, o arco mede 60. A medida do arco mede 60. Se a medida do arco mede 50, a do ângulo mede 25. Certo? Então, existem dois tipos de ângulos na circunferência a partir dos segmentos. Quando os segmentos são produzidos do ângulo central, melhor, quando os dois segmentos partem da origem, é chamado de ângulo central, tá? Ângulo central. E a medida do ângulo central é a mesma do arco produzido por ele. Também existe quando os segmentos iniciam da circunferência. Nesse caso é chamado de ângulo inscrito, que também provoca um arco, tá? Esse ângulo inscrito é metade do arco produzido por ele, ou o arco é o dobro do ângulo inscrito, certo? Deixa eu ver aqui o chat, né? Tem gente falando comigo aqui, acho que foi Daniel, deixa eu ver aqui. Então, dentro disso aqui tem ainda uma continuidade de relação métrica. Imagina uma circunferência
com duas cordas, dois diâmetros, assim, ó, tá? Passando ou não pelo centro, né? Claro que se passar pelo centro é diâmetro, não passando é corda. Então, as medidas aqui, ó, vou chamar aqui de A, B, C, D. AB é igual a CD. A multiplicação dos lados de cada reta, de cada segmento, são iguais. Então, parte com parte do mesmo segmento multiplicando é igual a parte com a outra parte do outro segmento. Como assim, gente? Meu exemplo aqui. Se eu tenho aqui, ó, eu falei agora há pouco, passando ou não pelo centro, tá? Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui, deixa eu ver se no livro não traz um exemplo parecido com esse não. Deixa eu botar aqui X, deixa eu botar aqui 3, 8 e 2. Vamos botar assim. Então, ó, num segmento nós temos 3 e X. No outro 2 e 8. Então vai ficar, ó, 3 vezes X igual a 8 vezes 2. A multiplicação dos segmentos igual a multiplicação do outro segmento entre si. 3 vezes x, 3x. 8 vezes 2, 16. X é igual a 16 terços. Tá? Aí divide, vai dar 5,2 mais ou menos, né? Ou deixa em forma de fração. O importante é saber que quando as duas cordas, ou os dois diâmetros, né? Quando as duas cordas estão 100% na circunferência, ou os dois diâmetros, claro, na circunferência, então faremos a multiplicação. 3 vezes, lado com lado, 3 vezes x e 8 vezes 2. Certo? Vejam aí, copia aí essa parte. Deixa eu pegar algo para segurar aqui. Negocinho chato. Não dá para ver agora. Pronto. Vejam aí. Isso aí nós temos relações métricas na circunferência. Repito, a gente vai ver tudo isso aí ano que vem mais detalhado. Então, vê só, gente. Já para a gente se organizar, para eu fazer uma ficha de revisão para vocês amanhã, para a gente mandar a aula gravada já direitinho, fazemos o seguinte. O capítulo 12, esse que nós estamos aqui, nós vamos concluir na aula gravada. Se não me engano, é quarta e sexta, ou é quarta e quinta, ou é amanhã e quinta, alguma coisa assim, tá? Amanhã, na nossa aula ao vivo, eu já queria, acredito eu, talvez, para quem está chegando agora, a gente estava falando que as avaliações estão chegando, que provavelmente vai ser já semana que vem, dia 21, mas a escola vai se anunciar para vocês, tá? Vai se pronunciar para vocês. Então relaxem, já que a coordenação não falou nada, ela vai falar ainda, tá bom? Então eu queria amanhã fazer uma revisão com vocês. Vou tentar mandar uma ficha, umas questões, umas atividades na plataforma, né, no Classroom, e a gente começar a resolver como revisão. Aí, repetindo, faltava só o capítulo 12 para a gente concluir o conteúdo. O capítulo 12 nós estamos concluindo agora, né? Tem aula gravada, semana passada houve 2 aulas gravadas. Essa aula de hoje agora, ao vivo, está sendo gravada. Assim que terminar essa aula, eu vou fazer a edição, né? Sei lá, o processamento do YouTube. Quando chegar no YouTube, no nosso canal, a gente manda para a sala para vocês acompanharem também o que ficou faltando, alguma dúvida. Mas então tem aula gravada semana passada do capítulo 12.
amanhã eu queria fazer com vocês uma revisão. Já em preparação da avaliação que provavelmente será semana que vem. Se não for semana que vem, é outra semana, é quando o colégio marcar. Mas que vai ter, vai. Então, independente de data, já serviria como revisão. E graças a Deus, nosso conteúdo encerrou praticamente. Falta só o término do capítulo 12, que vou mandar na aula gravada. E não vou cobrar na avaliação, tá bom? Mas eu queria saber com você o seguinte: quais os capítulos que a gente poderia marcar para cobrar na avaliação de vocês? Eu queria cobrar o seguinte, ver se você tem condições. Do 9 ao 11. Do capítulo 9 ao capítulo 11. Polígonos, triângulos e quadriláteros. Tá bom, tá pouco, tá muito. Eu acho que tá pouco, mas vamos dizer que seja bom. 3 capítulos só, né? Seria mais ou menos isso. O ano tem 4 unidades. Nós temos 12 capítulos. Aí seria 12 dividido por 4 dá 3, né? Mas aí, como esse está meio assim, não está muito organizado em unidade, em bimestre, em semestre, faríamos assim. O que vocês acham? Capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 11 para a gente trabalhar para a revisão da avaliação. Ou vocês têm outra sugestão? Porque, se eu não me engano, a outra avaliação nós cobramos até capítulo 7. Não lembro se o 8 entrou, acho que não entrou. Né? Nós escolhemos capítulo 1, 6 e 7. Foi? Na avaliação nós fizemos, há um mês atrás mais ou menos. Foi o capítulo 1, 6 e o 7 e o 8. Foram 4 capítulos. 1, 6, 7 e 8. O 8 entrou sim. Oi, Vitor. Oi, quem tá falando aí? Alguém falou? Não, né? Então, nós vimos capítulo 1, 6, 7 e 8 na outra avaliação. Nessa agora, faríamos o capítulo 9, 10 e 11. O que vocês acham? Acho que tá bom. E aí, então, fala aí, pessoal. Só tem Vitor na sala. Preciso que vocês falem pra gente ver. Não, gente, esse capítulo é muito complicado. Tira, bota o outro. Eu não posso tirar e não colocar nenhum. Tem que ter no mínimo 3 capítulos. Também acho que tá bom. Oséias, também acha que tá bom. A sala tem 34 alunos, né? Só falam 3. Evelyn também falou que tá bom. Daniel tá bom. E o tempo já avisou aqui que tá faltando menos de 10 minutos. Guilherme. Yasmin. Eita, então agora eu vi o 8º ano se pronunciar. Gosto assim. Quando começa o tumulto. Vocês estão digitando. Tá bom, eu tô gostando, tá bom. Imagina se fosse pessoalmente. Tá certo, ok, tá bom. Era um barulho só, né? Não? Muito bem. Não, Daniel. Olha para Daniel adicionar. Ver mesmo. Eu vou deixar assim mesmo. Esses 3 capítulos. Anotem aí. Capítulo 9, polígonos. Capítulo 10, triângulo. E capítulo 11, quadriláteros. Vou tentar fazer aqui um resumozinho do capítulo 9, tá? Vitor, meu faixa. Vitor e os demais aí, né? Que mandam pra mim a lista. Esquece de mandar não, tá? Daqui a pouco vai encerrar a aula. Falta menos de 10 minutos já. Manda, senão me ferro. Se não fosse vocês, tava frito e mal pago. Sem essa lista. Vê só, gente. Então, capítulo 9, resumo. Capítulo 9. Resumo do resumo do resumo. Condição de existência do triângulo. O que é necessário que um triângulo exista? Que as duas menores medidas somadas seja superior à outra. Não é isso? Lembrando, um triângulo existe quando as duas menores medidas somadas dá superior à terceira medida. E essa terceira medida é a maior. Certo? Então, se eu tenho um triângulo, se eu tenho 3 medidas,
Para verificar se forma triângulo, eu vou somar as duas menores. Se der superior à terceira, beleza, é triângulo. Exemplo aqui, ó. Verifique se as medidas 3 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro forma triângulo. Vou pegar as duas menores, não são as duas primeiras, não são as duas últimas, são as duas menores, independente da ordem. Esse caso aqui, as duas menores é 2 e 1. Então, ó, 2 mais 1 maior que 3. 2 mais 1 dá 3. 3 é maior que 3? Não, falso. 3 é igual a 3. Já que é falso, então não existe triângulo. Só existe triângulo quando as duas menores for maior que a terceira. Outro exemplo. 2 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Aqui vou pegar as duas menores. Como duas são iguais, eu pego a menor, no caso que é 2, mais outra. Como as duas são 4, tanto faz. 4. 2 mais 4 maior que 4. 2 mais 4 dá 6. 6 é maior que 4. 6 é maior que 4. Então, nesse caso, existe triângulo. Um outro exemplo. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. As três medidas são iguais. Pronto. A gente já sabe, né? Se ele for pensar direitinho, vai avaliar. Triângulo equilátero. É aquele triângulo que tem os três lados iguais. Então, qualquer um vou pegar, qualquer dois. Tudo igual? 2 mais 2 maior que 2. 2 mais 2 dá 4, 4 maior que 2. Nesse caso, existe triângulo. Só não existe quando é menor ou igual. Maior é 4 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros. As duas menores, 4 e 5. 4 mais 5 dá 9. Maior que 10. 4 mais 5 dá 9, maior que 10. Falso. 10 não é maior que 9 não é maior que 10. Nesse caso, não existe triângulo. Certo? Então, não existe triângulo. O triângulo, como pode ser classificado? O triângulo pode ser classificado de acordo com os lados. 3 lados iguais, ele é equilátero. 2 lados iguais e o diferente, ele é isósceles. Os 3 lados diferentes, ele é escaleno. Quanto aos ângulos, ele pode ter os 3 ângulos menores que 90 graus, ou seja, os 3 ângulos são agudos, triângulo acutângulo. Ele pode ter um ângulo reto de 90 graus, é um triângulo retângulo. Ele pode ter um ângulo maior que 90 graus, ele é obtusângulo. Então, os 3 ângulos menores que 90, triângulo acutângulo. Um ângulo igual a 90, triângulo retângulo. Um ângulo maior que 90, triângulo obtusângulo. Quanto aos ângulos. Quanto aos lados, equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais ou diferentes. E escaleno, os 3 lados diferentes, tá? Na verdade, eu estou falando do capítulo, não é 9 não. Eu dei um pulo aqui, eu estou falando do capítulo 10, tá? Não é 9 não, 10. Capítulo 10. Revisão do capítulo 10. O 9 é polígonos, eu estou no triângulo. Aqui é o capítulo 10, tá? Eu vi uma coisa e falei outra. Mas serve como revisão para o capítulo 10. Isso é a revisão do capítulo 10. Tá? Isso que eu falei está na página 168, 169. O que mais? Já vimos os casos de semelhança dos triângulos, né? Lado, lado, lado. Quando os lados são correspondentes de um e de outro, são semelhança por triângulo. O lado, quando os ângulos correspondentes são semelhantes, é a congruência por ângulo. Por isso vem os casos de semelhança
de congruência, na página 176. Primeiro caso, lado, ângulo, lado. É o caso LAU, né? Caso LAU. Quando um lado, um ângulo e outro lado do outro triângulo é semelhante com o outro anterior. A partir de dois triângulos, quando o primeiro lado de um e do outro é igual, ângulo de um e de outro é igual, lado de um e do outro é igual, é o caso LAU. Igual ou correspondente, tá, gente? Temos o caso ALA, que não é o sabão em pó, é o caso ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo. Com dois triângulos, o ângulo de um e o do outro é correspondente, o lado de um e do outro é correspondente, o ângulo de um e o ângulo do outro também é correspondente, tá? Nós temos, qual é outro caso? Nós temos o caso LLL, que é lado, 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 os três lados de um correspondente aos três lados do outro. Nós temos o caso LA, que é lado, ângulo, ângulo, o lado de um, o ângulo de um, o outro ângulo de um, também são correspondentes ao do outro. Basicamente é isso, gente. Aí nós temos ainda bissetriz, nós temos os pontos notáveis de um triângulo, baricentro, circuncentro, incentro, que nós vamos ver amanhã na ficha de revisão. Tá bom, gente? Vai encerrar a aula, já estou correndo aqui para encerrar a aula. Já está em 41 minutos e 39 segundos, já passou o tempo. Tá bom, gente? Então, obrigado a todos pela presença e participação na aula de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Tá, gente? Obrigado, viu? Tchau. Tchau. Valeu.